Ok, nós estamos começando mais uma aula da Escola de Ministros, a Paixão de Cristo. E você que está na plataforma, é motivo de alegria estar mais uma vez com você. E os alunos presenciais, eu queria que pudéssemos todos aplaudir o Senhor Jesus por essa aula maravilhosa, amém? Nós trabalharemos o texto ainda de Marcos 15. A leitura áurea vão ficar nos versículos 1, 6 e 15, com a participação dos alunos presenciais. Eu queria que já o primeiro candidato lesse o versículo 1 de Marcos 15. Marcos 15, verso 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciões, e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Ok, você está treinando com Cid Moreira? Está tentando seguir os caminhos? Ele fica todo emocionado quando eu falo isso. O versículo de número 6. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. E o versículo 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Muito obrigado. Essas leituras são praticamente o resumo do capítulo 15 até o versículo 20, tá bom? É isso que eu quero passar aqui. Trabalhar os versículos 1 ao 20 com a leitura base desses 3 versículos, que foca aí tudo o que é de importante para a gente entender essa cronologia. Nós estamos aqui no texto na sexta-feira já. Quem lembra da aula passada, nós estamos na sexta-feira. Terminamos uns eventos dessa madrugada, tá bom? E aqui vão acontecer no versículo 1. Primeiramente, você vai ver o último julgamento religioso, tá? Que é aquele ainda com sacerdotes, né? com as autoridades religiosas, ok? Os anciãos, os escribas, né? E perante o sinédrio, como foi explicado na aula passada, tá bom? Só que o versículo 1 vai nos mostrar também o primeiro e segundo julgamento civil, que na soma seriam o quarto e quinto julgamento ao todo. Lembra que eu falei que Jesus passou por 6 julgamentos? 3 religiosos e 3 civis? Tá? Então, o versículo 1 nos mostra o último julgamento religioso, que seria o terceiro, né? Ali perante o sinédrio, de manhã. E aí, o versículo 1 também, porque Marcos é resumo, os outros evangelhos mostram essas passagens até com mais detalhes, mas o Marcos está um pouco resumido. Você vai encontrar mais informações nos outros livros, amém? Mas o que nós vamos ver aqui, que passa nessa madrugada já de manhã, o último julgamento religioso, aí vão entrar os 2 civis, que são os quarto e quinto, no versículo 1. Esse quarto e quinto julgamento civil vamos dizer assim, a parte 1 e parte 2. A parte 1 é por Pilatos. Por Pilatos, tá? A parte 2 é por Herodes. Por isso que eu falo que aqui Marcos está resumido, mas nos outros evangelhos você vai ver aquela questão que Herodes esperava que Jesus fizesse algum milagre, e devolve Jesus novamente para Pilatos, porque Herodes estava ali naquela jurisdição. E nos outros evangelhos, quem estudou vai ver que até eles estavam indiferentes, por causa de Jesus fizeram até amizade. Então, olha que lindo, né? O poder de Jesus, de como é tão grande, que fez 2 rivais políticos se tornarem amigos naquela ocasião. Isso está nos outros evangelhos que vocês devem ter lido, tá? Mas nesse versículo 1, então, você vê o último julgamento religioso, o primeiro e segundo julgamento civil, que é Pilatos e Herodes, né? E aí, quando Herodes volta novamente Jesus para Pilatos, aí vem um versículo 6.
e o contexto em diante, que é o quê? Que é o último julgamento de Jesus. É o sexto e último por Pilatos. Mas o que é interessante é que esses dois julgamentos civis, os dois primeiros, o que é o quarto e quinto julgamento de Jesus, aconteceram em média entre 7 e 8 da manhã. Tá? Então foi entre 7 e 8 da manhã que Jesus teve os seus dois primeiros julgamentos civis. Né? E o último civil, que é o sexto e último, vai começar a partir do contexto do versículo 6. E o que é interessante é que enquanto o próprio povo de Jesus queria condená-lo, por incrível que pareça, no sexto e último julgamento, Pilatos, que é romano, que não é judeu, que não é participante da religião judaica, ele vai declarar Jesus inocente. Interessante, né? Então Pilatos declara Jesus inocente. A vontade de Pilatos era que Jesus fosse livre daquelas acusações, que a própria Bíblia diz que é percebido que por inveja estavam fazendo isso com Jesus. Só que ele não tinha poder para livrar Jesus. Por quê? Pilatos não poderia livrar Jesus. Alguém ousa responder? Não vou oferecer chocolate, não. Pode falar. Fala no microfone, por favor. Eu quero ver a percepção bíblica. Não é possível que essas semanas lendo aqui você não percebeu um propósito. Né? Pode responder, o Gabriel vai responder. Eu acredito que Pilatos não tinha, como eu posso dizer, jurisdição para inocentar Jesus, porque os romanos eles dominavam Israel naquela época, mas para coletar impostos. Então, por ser uma questão totalmente regional, totalmente religiosa, ele não tinha essa autoridade de inocentar Jesus, pelo fato daquilo ali ser uma questão meramente religiosa, dele não participar de nenhum culto religioso, dos romanos governarem Israel, mas não terem parte com a religião. Entendi. Assim, foi bom você tentar procurar a resposta na parte mesmo, histórica, cultural. Mas aqui, eu sei que são informações extra-bíblicas, então é normal que lendo só a Bíblia vocês talvez não consigam achar. A informação fala histórica, cultural. Mas, na verdade, não é questão de jurisdição, tá? Porque Jesus estava na jurisdição de Pilatos mesmo, então era a responsabilidade dele. Tá? Então, não foi por isso. E segundo, não foi também por questões de autoridade, porque a autoridade estava assim sobre ele. Quem não podia executar Jesus eram os judeus. Porque eles que estavam sob domínio de Roma. Por isso que eles são obrigados, os julgamentos religiosos são de forma covarde, porque eles não poderiam fazer isso. Mas para sentenciar qualquer pessoa, eles precisavam da autorização romana. Então é diferente, não é que Roma não podia, é que Roma era a única que podia sentenciar na época. Entendeu? Então, aproveitando aí a tentativa para a gente já aprender. Então, estava assim na jurisdição de Pilatos e ele podia sim. Agora eu quero, essa resposta é uma resposta bíblica que eu quero, espiritual mesmo. Né? Por que Pilatos não conseguiu livrar Jesus, gente? Ali, o microfone ali. É porque aqui é mais que uma aula, né? Uma aula de crente. Então, se fosse só uma aula, eu fazia meu papel de professor. Fingia, que estava tudo bem, dava minha aula embora, ganhava meu salário. Mas aqui eu estou trabalhando com pessoas que vão pregar lá fora. Então, tem que conhecer quem é o Jesus que você está pregando. Não é verdade? Pode falar ali. Eu acredito porque Pilatos não podia inocentar Jesus, porque o povo insistia em condenar ele. Porque as respostas, irmão, estão na Bíblia, entendeu? Você fala, eu acho. Você não está estudando na escola de ministro para falar eu acho, né? Você está na escola de ministro para entender a palavra e dizer, a Bíblia diz. Quem gosta de eu acho aí, entristece até o professor, eu acho. Não eu acho, é o que a Bíblia te fala quando você estuda ela. Nesse texto, o que ela te explicou no seu coração, o porquê de Pilatos não poder condenar Jesus, mas a sua resposta está bem dentro, né,
Eu queria uma resposta mais convicta, né? Mais Bíblia. Você vai responder? Tá? Mas, assim, mesmo assim, eu agradeço a participação de vocês. Aprende, tem iniciativa, não é? Eu acredito que Pilatos não poderia inocentar, né? Essa pergunta, Jesus. Isso. Segundo a profecia de Isaías 53:10, diz que todavia ao Senhor agradou o moê-lo. Né? Então eu entendo que já havia uma decisão de Deus em Jesus passar por aquilo. Essa resposta está correta. Né? Então, por quê? Porque era propósito Jesus padecer na mão do seu povo. Foi Deus que, conforme os profetas e aqui, o citado aqui, que projetou uma salvação, né, que era necessário que ele fosse condenado, crucificado. Então ninguém podia intervir mesmo que quisesse. Então quero que vocês aplaudam por todos que tentaram responder, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Isso aí. Very good. Muito bom. Ainda que Pilatos tentasse, não poderia, tinha que se cumprir as escrituras, tá, ok? Você percebe isso lendo o texto, né? Jesus falou a vida toda que tinha que ir para a cruz. Então, quando Deus fala, tem que acontecer, tá? Então, o versículo 6 em diante, você vai ver esse contexto. E como foi que eles tentaram persuadir Pilatos a não livrar Jesus? Com uma ameaça muito séria. Por quê? Porque naquela época, o governo romano era muito rígido. E só tinha um rei, que era César. Né? Então, rebelião, motim, era sentença séria. O que eles fizeram? Eles falaram assim, se você livrar Jesus, tentar livrar Jesus, nós vamos mandar uma carta. Estou aqui falando a minha linguagem. Tá na Bíblia. Quem estudou, leu. Quem não estudou, vai entender. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que essa é a chantagem. Nós vamos mandar uma carta para César, porque Jesus chegou, segundo as profecias, como rei. Não é o rei dos judeus, o rei do seu povo. Não foi por causa disso que ele foi zombado. Salve ao rei dos judeus. E só existia um rei dentro dos domínios ali de Roma no mundo da época, que é César. Né? E aí, qual foi a chantagem que eles fizeram com Pilatos, que era um subalterno de César? Eles disseram, se você livrar esse homem, nós vamos falar para César que você está apoiando um outro rei. Isso é sério. Na época era muito sério. Então chega uma carta ali, tem um traidor no seu reino que você colocou no poder, que quer dividir o seu poder e dar a outro. Então foi muito sério, foi um golpe muito baixo. Tudo foi muito baixo, desde das tramas, das falsas testemunhas, da acusação. Tudo foi muito, muito vergonhoso, muito assim escuro mesmo, mostrando realmente quem é o homem. E Pilatos não tem como fazer alguma coisa. Os evangelhos dizem que a esposa dele acorda assustada de noite por causa de Jesus, falando, eu passei muito mal em sonho, porque vocês estão mexendo com quem não é para mexer, isso é um homem justo. E Pilatos, ele lava as mãos. O que é lavar as mãos? Ele tentou. Ele tentou dar um presente. Tem aqui um pior bandido. Lembra que eu falei num culto sobre os sicários? Que eram assassinos torturadores, profissionais da época, né? Que provavelmente os ladrões que estavam na cruz eram dessa gangue, liderada por Barrabás, né? A arqueologia e a história tem forte indício de que Barrabás era um líder dos sicários e foi preso, um homem extremamente com muito sangue, torturou, machucou, matou muitas pessoas, né? Desestabilizou muitos governos, politicamente parece alguma vertente que eu não quero falar, né? Mas você vê que ele oferece o pior, tipo assim, não tem como, esse homem vai ser livre, eu vou conseguir. É o que a gente está aqui tentando parafrasear, vão escolher para ser crucificado Barrabás, porque esse homem não fez nada. E infelizmente, ou felizmente, por amor a nós, todos, inclusive a multidão, dizem, não, solte Barrabás. Né? Então, como Jesus teve que ser realmente forte por nós. As pessoas que ele curou, ajudou em toda a época, foram as que tiveram prazer na sua tortura.
E outra coisa também, segundo a história, a cruz ela era feita antes, né? Por causa da Páscoa, todo mundo queria comemorar a festa, a cidade enchia, o mundo todo da época estava lá, e a cruz era feita antes. Então parece, segundo a história também, que a cruz que Jesus foi crucificado não era dele, era de Barrabás. Então ele teve que ser adaptado, porque segundo a história também, né, dizem que o corpo de Barrabás, de onde ele vinha, era um corpo mais forte, tinha uma maior estatura do que o pessoal do norte. Então, assim, acreditam que Jesus sofreu muito porque a cruz era preparada e os pregos já tinham as marcas. Então, por exemplo, se o braço de Barrabás era maior, então ele teve que deslocar a omoplata, puxar mesmo, machucar ele para que ele encaixasse no tamanho certo. Realmente ninguém passou e nem vai passar o que Jesus passou, irmãos. Ninguém. Ele sofreu o maior tipo de sofrimento para mostrar para nós o tamanho do amor de Deus. E ele tenta oferecer Barrabás, não consegue. As chicotadas também é uma forma de tentar puni-lo e liberá-lo, né? Mas não deu certo, ele ainda sofre mais ainda, porque ele, além de ser chicoteado, ele vai ter que ir para a cruz. Aí é quando Pilatos lava as mãos, que é um ato de assim, não tenho culpa. Então, o pessoal diz, né, que cai sobre nós, né, o sangue dele. Né? Então, nós somos responsáveis, sim, pode passar a culpa para a gente, ele tem que ser crucificado. Então, Pilatos está ali dizendo, né, eu não fiz isso. Um ímpio, dizendo, eu não tenho coragem de participar disso. Aí é com vocês. E começa aquela zombaria e a trajetória da cruz, que a gente vai falar na próxima aula, porque tem muitas passagens do Antigo Testamento que são cumpridas nesse momento, que vai ser do versículo 21 em diante. Resumindo a aula, a gente falou Marcos 15, dos versículos 1 ao 20, acontecimentos da madrugada, nas manhãs entre 7 e 8, né? E no restante do dia. E a Páscoa está chegando, né? Sábado está chegando e as coisas têm que ser rápidas. Então vai começar o desespero para terminar, vê-lo morto logo antes da Páscoa, que era um dia santo e não poderia, né? O sábado, aliás, é um dia santo para eles, então eles queriam resolver tudo nessa sexta-feira. Então vai começar agora a ansiedade, a correria para que esse crime seja completo antes do sábado, do Shabá. Dúvidas? Nenhum? Então, a gente termina a aula aqui e eu agradeço por todos vocês aí da plataforma, vocês presenciais, muito obrigado. E até a próxima aula, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.